Bom, hoje a gente demonstra, né, a importância do metaverso em estar falando aqui com vocês. E a gente queria, né, trazer aqui Ricardo Marcilli, que está aqui com a gente. Ricardo Marcilli é especialista em metaverso e Web3 e vai trazer aqui alguns conteúdos para a gente, apresentar este universo com muita propriedade. Então, ele recentemente teve um livro publicado na Amazon, para quem depois quiser procurar, se chama Metaverso e Web3, uma nova realidade. Tudo bem interessante de se ler e entender sobre tudo isso que está acontecendo. Então, desejo a vocês um excelente evento e vamos ver se vocês aprenderam aí os comandos que eu ensinei no início. Vamos lá, como é que a gente bate palma? Pressionando C. Então, é isso. Então, palmas para Ricardo Marcilli, que está aqui com a gente. Ricardo, boa noite, seja muito bem-vindo. Fernando, pessoal da EHS, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a vocês todos que estão acompanhando aqui o evento. Vou fazer tudo possível para passar o máximo de conhecimento para vocês. É um evento literalmente só para realmente passar conhecimento, para vocês entenderem melhor como usar o metaverso nas empresas de vocês, nas carreiras de vocês, enfim. Só vou pedir a gentileza, Fernando, de ativar o mudo ou de todo mundo mutar o microfone, que a gente consegue prontinho, e a gente consegue deixar o ambiente mais tranquilo para todo mundo poder entender. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa no chat, fica à vontade. Vou fazer algumas pausas também durante a palestra, então se vocês quiserem interagir, vamos aproveitar esse momento. E aqui é o metaverso, dá para a gente descontrair um pouco, né? Provavelmente eu não estaria dando esses pulos aqui se fosse na vida real, mas já que aqui no metaverso eu me dou esse direito também de fazer esse tipo de coisa. Beleza? Então, o Fernando gentilmente já me apresentou, então eu só vou dar um pouquinho mais de detalhe sobre a minha carreira. No meu passado, já atuei como professor do MBA da SPM, da FGV, do Infinet e de outras faculdades, sempre na área de marketing digital, tecnologia, comércio eletrônico. Fui CEO do Grupo Folha Dirigida, para quem não conhece, uma das maiores publicações de concurso público. A gente vendeu a empresa para o Concursos da Estácio no ano passado. Também já fui diretor da Associação Brasileira das Agências Digitais. Fundei uma escola de marketing digital e uma agência. Já treinou mais de 10 mil alunos nesse período inteiro, então acompanhei desde o início lá o mercado digital. E já fui host também de um podcast chamado Pode Mais, que foi escolhido aí pela Forbes como sendo um dos mais relevantes para a área de negócios. Como o Fernando falou, também, recentemente a gente acabou lançando aí um livro, né, que eu tive a felicidade de escrever com a ajuda da equipe, falando exatamente sobre o metaverso. Está lá disponível na Amazon, então quem tiver interesse, depois é só entrar em contato que a gente indica o link. É uma leitura complementar bem interessante, aí é o que a gente vai conseguir enxergar hoje. Então, isso aqui foram algumas empresas que recentemente a gente palestrou e fez alguns trabalhos ligados à Web3 e também ao metaverso. E, sem mais delongas, para que todo mundo realmente comece aqui a entender, né, o que é o metaverso, como é que a gente usa isso para as nossas carreiras, é bom a gente começar pelo começo, que é perguntar o que é esse tal de metaverso aí que a gente tanto ouve falar, né? Então, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver uma série de definições, né, de metaverso. A mais básica é entender a etimologia da palavra. Então, meta significa além de e verso universo. Então, metaverso, pessoal, basicamente nada mais é do que um outro universo, né? Um mundo que vai além, um mundo diferente do nosso, né? Complementar ao nosso. Então, quando alguém fala de metaverso, qualquer coisa que se encaixe nessa definição a gente pode chamar de metaverso. E a gente vai ver ao longo do treinamento que existem vários metaversos, né? E a gente pode usar para uma infinidade de coisas. Aqui, por exemplo, a gente está usando para passar conhecimento, para fazer um treinamento, para se encontrar depois do
aqui do evento. A gente pode usar especificamente para comércio, a gente pode usar para treinamento, a gente pode usar para fechar negócio, a gente pode usar para comprar, a gente pode usar o metaverso para se divertir, tem uma série de coisas que a gente pode fazer. E é importante a gente entender também que o metaverso ele vai variar em termos de imersão, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre facilidade de uso e sobre propósito, né? Para que serve, por que eu vou usar, qual é o custo, enfim, a gente tem bastante opção aí quando a gente fala de metaverso. Eu gosto também sempre de mostrar para vocês, deixa eu só voltar aqui para o slide anterior, da onde veio esse hype todo, né? Provavelmente vocês começaram a ouvir falar de metaverso no ano passado ou um pouquinho antes, e isso acabou acontecendo muito por conta da mudança de nome que o antigo Facebook fez, né? Então eles estavam tão convictos aí dessa mudança de posicionamento que eles mudaram o nome do grupo, né? O nome da holding de Facebook para Meta, refletindo o novo posicionamento da empresa, que é atuar basicamente no metaverso. E esse anúncio foi feito no ano passado, né, ou no ano retrasado, se não me engano, o tempo passa rápido, e desde então a gente teve a popularização desse termo. Se a gente vê a estatística, né, de busca por metaverso dentro do Google Trends, que é uma ferramenta que mede as tendências de busca na internet, a gente vai ver que bombou, principalmente depois que o Facebook mudou a marca e está injetando literalmente bilhões de reais aí nessa economia para fazer dar certo. Então, por que a gente deveria olhar para o metaverso e entender que é uma coisa que pode fazer todo sentido aí? Eu gosto muito de falar essa frase, né? Follow the money, ou seja, a gente seguir o dinheiro. E quando a gente tem o Citibank, por exemplo, o Grupo Citi, falando que a economia do metaverso pode chegar a 13 trilhões de dólares, 13 trilhões de dólares em 2030. Ou, se a gente quiser ser um pouco mais conservador, né, que a McKinsey está dizendo 5 trilhões de dólares até 2030, a gente já tem fundos aqui de mercado anunciando 4 bilhões e meio para investir em empresas de Web3, de metaverso. A gente tem outros grupos, já ecossistemas nascendo, não é algo que a gente possa ignorar. Então, basicamente, eu não quero ficar de fora de um mercado que tem uma estimativa ruim de 5 trilhões de dólares até 2030, com uma das maiores big techs do mundo, que é o Facebook, injetando mais de 10 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento do metaverso todos os anos. Então, certamente, foi um mercado que acabou me chamando muita atenção. E aí, eu resolvi trazer aqui uma relíquia para vocês. Essa daqui é uma foto minha de quando eu estava começando o meu negócio de marketing digital. Pelos monitores de tubo ali, vocês devem imaginar que isso basicamente tem tempo. E eu escutava basicamente a mesma coisa que eu estou escutando agora. Pessoal, de repente esse negócio de internet aí não tem muito futuro, é só para jovem, não sei como é que vai ser. E tem uma frase que eu gosto muito do Mark Twain, que se chama "A história não se repete, mas ela rima", né? Então, há 15, 20 anos atrás, a gente ouvia essas desconfianças sobre a internet para o uso corporativo, a gente ouvia várias empresas ainda se mantendo nos métodos tradicionais, e quem apostou em internet lá atrás acabou se dando muito bem. Então, o que a gente acredita hoje na empresa, e a EHS também, através da unidade que eles estão montando de metaverso, que é the next big thing, né? Ou seja, a próxima grande novidade, a próxima coisa grande que vai movimentar o mundo inteiro vai ser o metaverso. Então, por isso que a gente está fazendo questão de investir nisso e educar o mercado e mostrar todas as possibilidades que podem surgir dentro dessa tecnologia. Então, a gente separou também aqui as 5 dúvidas mais comuns que a gente tem quando dá os treinamentos sobre metaverso, quando vai para as empresas e acaba tentando fazer um desses projetos, né? Ou seja, o que as pessoas perguntam mais? Então, a primeira dúvida é o que é essa entidade aí, né, do metaverso? Tipo, só existe um metaverso, né? É tipo a internet, que é uma coisa só. E a gente viu que, na verdade, existem vários metaversos, né? Então, se a gente está aqui, por exemplo, aprendendo nessa terça-feira de noite, a gente está num metaverso voltado para esse tipo de propósito. Enquanto isso, a minha filha está jogando Roblox. Não sei quem de vocês tem filho aí, quem tiver
coloca no chat e coloca Roblox aí para eu saber que vocês têm ideia do que eu esteja falando. Mas minha filha nesse momento está lá no Minecraft ou no Roblox, está jogando e ela está dentro do metaverso dela, se comunicando, se conectando. Então é muito importante a gente entender que tem vários metaversos e não um só. Essa é uma dúvida que chega muito para a gente, que é: eu preciso de óculos virtual para estar no metaverso? E eu confesso que, de repente, nós sejamos até culpados desse tipo de dúvida, porque é muito comum que a gente coloque, né, nos materiais didáticos, até nas palestras, sempre a figura das pessoas com o óculos de realidade virtual. Acaba sendo muito mais uma jogada de marketing do que qualquer outra coisa, né? Eu tenho óculos, aqui na empresa todo mundo tem óculos, é muito legal, tem uma imersão muito boa, mas não é uma condição para que você participe do metaverso. E eu posso provar. Eu acredito que nem todos vocês aqui estejam com óculos, talvez a grande maioria não esteja, e ainda assim vocês estão imersos em um outro mundo, com uma outra realidade, tendo contato com conteúdo exibido de uma forma diferente, e vocês estão no metaverso sem precisar usar óculos, vocês estão usando seus celulares, seus computadores. Então, não precisa ter nenhum tipo de dispositivo de realidade virtual para estar dentro do metaverso. Outra coisa, é só para jovem? De forma alguma. É óbvio que a gente tem uma maior familiaridade, né, de novas tecnologias pelos jovens, talvez eles tenham mais facilidade de aderir, mas a gente já tem muitas pessoas que tomam decisões em empresas e já tem aí um orçamento à disposição na faixa dos seus 30, 40 anos, até mais novos, que já são praticamente híbridos digitais, que a gente chama, né? Ou seja, pessoas que nasceram entre o mundo analógico e tecnológico, né, e digital, e até mesmo quem tem 20 e poucos anos e às vezes já está em algum cargo de liderança e já consome também esse tipo de tecnologia, já está super acostumado. Então, não necessariamente é uma coisa só de jovens. A curva de adoção ela vai provavelmente começar pelos early adopters, que são mais jovens ou entusiastas de tecnologia, mas depois ela acaba indo para a sociedade como um todo. Hoje, por exemplo, não dá para a gente dizer que a internet é coisa de jovem ou que o WhatsApp é uma coisa que só os mais jovens usam, né? Hoje, minha avó, antes de falecer, ela usava WhatsApp, né? Minha mãe usa, meu pai usava também. Então, acaba que a tecnologia ela vai, principalmente quando ela se mostra útil e todo mundo está usando, ela vai se popularizando toda a camada da sociedade. Essa daqui é uma outra dúvida também muito comum. Será que é somente para grandes empresas esses projetos? Na verdade, não. Quanto mais a tecnologia ela vai se popularizando, mais, como é que eu vou falar? Mais fácil fica para que qualquer um possa fazer um projeto dentro desse novo mundo. Então, a gente, por exemplo, fez esse trabalho em conjunto, né, com a EHS, customizou todo o ambiente, customizou o lounge, customizou aqui todo o auditório, e certamente não é algo proibitivo fora de algumas ações que são feitas por empresas que não são multinacionais, que não são gigantescas. Então, quanto mais tempo passa, quanto mais pessoas têm acesso ao metaverso, quanto mais soluções e plataformas surgem, mais a gente consegue fazer com que essas soluções sejam ainda mais tranquilas para que todo mundo consiga aproveitar. A gente pode dar um bom exemplo da internet, dos sites e dos aplicativos, né? Antigamente era muito complicado, só as grandes empresas tinham site, né, tinham os aplicativos. Hoje é muito mais fácil, você tem soluções prontas que muita gente consegue, inclusive, atuar dessa maneira. Então, só tende a melhorar. Bom, e essa é uma dúvida que acaba acontecendo bastante, né? Que é basicamente por que o metaverso não vingou, né? Ou seja, por que está demorando tanto? O Facebook já anunciou esse negócio há 2 anos e parece que não teve tanta melhora assim, né? Então, a gente tem algumas razões para isso acontecer. Aí eu vou pedir a colaboração aqui de vocês, vamos ver se vocês estão atentos. Queria saber quem já ouviu falar do Second Life, a
aperta aí o 1, ou a palminha, ou escreve no chat. Letícia, já ouviu falar. Deixa eu ver. Giovanni também. Maravilha. Para quem nunca ouviu falar, o Second Life era um projeto, como o nome diz, né? Ou seja, era para se ter uma segunda linha, uma segunda vida. Então era algo precursor ao que foi o metaverso. E já tem bastante tempo esse projeto, né? Tem mais de uma década. E aí o pessoal brincava, né? Poxa, tô falando de metaverso como se fosse uma coisa super atual, mas já existiu o Second Life há mais de 10 anos atrás e não teve essa hype no começo e depois acabou que não deu em nada, né? São críticas justas até certo ponto, mas a gente precisa entender o que mudou nos últimos 10, 15 anos para que dessa vez seja diferente. Então, antes de entrar aqui no mérito do 5G e da questão de conexão, eu queria falar das outras variáveis, né? Ou seja, o que mudou no metaverso de agora para o Second Life. Então, a gente teve primeiro uma mudança cultural, muito mais gente hoje está mais acostumada com mundos virtuais. As pessoas que tinham 15 anos lá na época do Second Life agora têm seus 25, seus 30 anos. Essas pessoas consomem, elas fazem projetos, elas alocam recursos. A gente teve, então, uma mudança cultural, a gente teve uma mudança de envelhecimento da população ativa digitalmente. A gente teve também todo um aprendizado de projetos nesses 10, 15 anos, de projetos digitais. Os projetos estão melhores, consomem menos, a gente aprendeu a trabalhar com a internet. A gente tem mais capital de risco, né, financiando esses projetos hoje em dia do que tinha há 15 anos atrás. A gente tem muito mais dispositivos de qualidade, não dá para comparar a qualidade dos computadores de hoje, dos celulares, com os de 15 anos atrás. Né? Celular, há 15 anos, incrivelmente, eles só ligavam. Então, a gente não tinha nem muito como fazer essa comparação. E, por fim, né, porém não menos importante, a gente tem também a facilidade de conexão que a gente teve primeiro com 3G, depois com 4G e agora com 5G, que é muito mais rápido, tem uma cobertura muito maior, tem uma latência, ou seja, a gente tem uma resposta muito diferenciada também aqui do tempo de conexão entre um dispositivo e o outro, né, o tempo de resposta, e uma integração maior com a internet das coisas. Então, resumindo, assim, está cada vez mais barato, você consegue colocar mais dispositivos dentro de uma mesma antena, facilitando o acesso. A gente tem hoje uma internet de qualidade já chegando no interior dos lugares, e daqui a 5 anos vai estar muito diferente. Então, por essas coisas que a gente tem a nossa tese do metaverso. Eu gosto sempre de começar por isso nas palestras, explicando um pouco como era, explicando um pouco o movimento dos grandes players, né? Ou seja, que mercado é esse, e fundamentando também por que vai ser diferente. E aí tem esse case aqui que também a gente gosta bastante de trabalhar, pessoal, que é entender como as coisas estão interligadas. Então, a gente, para ter um metaverso forte e que seja mainstream, ou seja, né, faça parte da vida de todo mundo, a gente precisa de várias evoluções tecnológicas acontecendo ao mesmo tempo. A gente precisa de bons dispositivos, a gente precisa da população sabendo mexer minimamente aí com esses ambientes digitais, a gente precisa de uma rede potente, uma internet barata, tem um monte de coisas que precisam acontecer além da melhora em si dos dispositivos de realidade virtual, de realidade aumentada e do metaverso em si. E um bom exemplo que a gente pode dar agora é exatamente a questão do Uber e do táxi, né? Provavelmente vocês devem ter pegado bem o início aí da implantação da Uber aqui no Brasil, e o que dá para falar é que a Uber acabou chegando mais rápido em outros lugares que tinham internet melhor. Então, por melhor que fossem os algoritmos da Uber, por melhor que fosse todo o time comercial, eles dependiam prioritariamente de 2 fatores, que sem eles, por melhor que fosse o software, por melhor que fossem os algoritmos, a Uber jamais daria certo. Que é a popularização dos celulares.
todo mundo, principalmente os motoristas, precisariam ter celulares que pudessem rodar esse aplicativo. Não ia ser algo que a Uber ia comprar e dar para as pessoas. E a gente precisaria de uma internet que funcionasse na rua, fora dos Wi-Fi, e que desse mobilidade para a gente. E que, mesmo no caso da Uber, não precisa consumir tanta banda quanto o metaverso, né? No caso aí foi o 3G e depois o 4G. Então, só para exemplificar que as coisas andam em conjunto. Então, a tecnologia do metaverso hoje ela é boa, mas ela ainda tem duas barreiras de dispositivo e de conexão que estão sendo estão avançando cada vez mais rápido, né? Então, eu acredito que daqui a alguns meses, alguns anos, a gente já vai ver uma popularização ainda maior do metaverso, e com isso vem as ações de marketing, vem as empresas investindo em projeto, vem tudo que acontece quando uma tecnologia passa a ser mainstream. Okay? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida ou algum comentário, a hora é agora. Pode colocar no chat, pode abrir o microfone, comentar algum case, fazer alguma pergunta. Se vocês não tiverem, a gente parte para a nossa segunda parte da palestra. Vou dar um minutinho aí para vocês abrirem o microfone ou escreverem. Se ninguém tiver dúvidas, partimos aí, a gente pode deixar para o final as dúvidas. Então, maravilha, sigamos. Agora a gente começa a entrar numa parte um pouquinho mais prática da nossa palestra, que é quando a gente começa a mostrar um pouco quando a gente começa a mostrar um pouco. Peraí que o Romildo e a Letícia mandaram duas perguntas aqui. Como vai funcionar a alocação de salas? Legal, Romildo. Basicamente, existe um serviço, né, que você pode ter, assim como tem no mundo físico, de você ter um ambiente padrão, né, e depois você customizar de acordo com o que o cliente quer. Se tiver mais interesse, depois o pessoal da HS pode entrar em contato para explicar um pouco melhor, mas um dos modelos de negócio possível é exatamente esse, né? Você constrói o mundo no metaverso, depois faz o evento para o cliente, customiza o local e oferece todo o suporte do dia a dia. A Letícia perguntou se todo jogo pode ser considerado um metaverso. Na verdade, não, Letícia. Tem jogos que são só jogos mesmo. Para ser considerado um metaverso, normalmente a gente tem que ter alguns elementos. Basicamente, o primeiro deles é que seja online, ou seja, você tenha alguma interação com o mundo, e preferencialmente você tenha interação com outros jogadores ou com uma comunidade, né? Então, eu diria que para ser considerado metaverso, a gente deveria, no mínimo, além de ser um local com regras, como que simulem um mundo de certa forma, que a gente também tem algum tipo de interação com outros usuários em tempo real. Seria aí uma condição para a gente considerar um jogo um metaverso. Apesar de existirem jogos tipo GTA que a gente vai ver, né, que é um universo por si só, e aí você acrescenta o elemento online e ele vira um metaverso, mas enquanto não tem o elemento online, eu diria que não é um metaverso, é só um jogo muito bem feito. Romildo, as salas já estão disponíveis, depois o pessoal da EHS pode entrar em contato com você para ver melhor, né? Aí já é mais a questão comercial aqui. Vamos lá. Muriel tem uma pergunta. O que as empresas já criaram com o metaverso? Muriel, bastante coisa. Eu vou seguir agora nos exemplos das plataformas de metaverso, e a gente já vai ver uma série de plataformas que já existem e também algumas aplicações para empresas de vários setores. Bom, vou pedir só mais 2 minutinhos, 2 não, 5 na verdade, e aí a gente já mostra isso na prática para vocês. Bom, a primeira plataforma que é legal da gente falar sobre é o Horizon Workroom, que é uma plataforma para reuniões e para trabalho de equipe do Facebook. Eu acabei optando por não trazer um vídeo ou para não perder nosso tempo com isso, porque tem muito material na internet, então vocês podem dar uma olhadinha depois no YouTube. Mas a ideia aqui é que cada um desses avatares esteja usando óculos de realidade virtual
que tenha uma sensação de presença muito grande, que você consiga trabalhar e colaborar junto com seus companheiros de trabalho, né? Então, você tem um teclado virtual, você tem uma lousa virtual que você consegue rabiscar junto, enfim. É uma experiência muito interessante, né? Lá na empresa a gente usa de vez em quando para algumas reuniões, mas essa é a plataforma mais famosa, assim, mas ela tem essa limitação de você precisar do óculos para utilizá-la. Você até consegue entrar como se fosse um Google Meet na reunião, mas você precisa realmente ali do óculos para ter o melhor acesso, né? Esse daqui é a principal aposta do Facebook com a popularização dos dispositivos de realidade virtual. Eu trouxe aqui uma plataforma que é um jogo, mas que é um metaverso também, que se chama Sandbox. E aqui foi um evento que aconteceu, que foi o show do Snoop Dogg dentro do metaverso do Sandbox. Deixa eu só adiantar aqui. Cada um desses bonequinhos aqui, pessoal, é o que a gente chama de avatar. Basicamente é a gente aqui, né? Nós somos avatares, representações de pessoas. Então eles fizeram um show especial, o Snoop Dogg estava no estúdio. Então imagina como se eu estivesse aqui tocando e transmitindo ao vivo. E todos esses bonequinhos que vocês estão vendo aqui no show estavam lá na vida real. Foi construindo todo um espaço para o Snoop Dogg. Então acabou servindo como uma plataforma de conexão incrível, né, para a marca do autor, para o metaverso em si e para as pessoas que se divertiram. Tinham, sei lá, mais de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas ao mesmo tempo dentro aqui dessa plataforma que é voltada para jogo. Então, é um exemplo do que pode ser feito em termos de metaverso. Esse daqui é um exemplo que eu gosto bastante, que ele é muito doido. Se vocês puderem, comentem quem já jogou GTA, ou quem já ouviu falar de GTA, aperta o 1 aí, dá um clap, só para ter certeza. Boa, o pessoal já ouviu falar. O GTA, pessoal, ele tem uma versão online que se chama GTA RP, ou seja, esse sim é o metaverso, é um jogo que tem um número limitado de jogadores no servidor, e você entra fingindo que é um personagem. Então você entra com uma profissão, você vai ser frentista, você vai ser motorista de Uber dentro aqui do universo. Então acaba sendo louco, né, pra gente que não está tão acostumado no dia a dia, mas tem muita gente que entra e fica 3, 4 horas trabalhando nesse emprego virtual, conhecendo, conversando e interpretando personagens. Então esse é um dos metaversos mais bem feitos hoje em dia, que as pessoas entram para ter uma outra vida de fato. E aqui eu trouxe um exemplo dos postos Ipiranga, que resolveram envelopar o posto de gasolina aqui do jogo com a marca do posto Ipiranga. Então é uma ação de marketing que eles fizeram. Inclusive a gente teve outras marcas aqui embarcando nesse tipo de ação, fazendo ações dentro do GTA RP. Aconteceu um acidente ali, alguém foi atropelado. Por exemplo, as lojas americanas enveloparam uma loja que os personagens compram ali os itens, né, para o dia a dia, os personagens sentem sede, sentem fome. E o Banco 24 Horas também envelopou os bancos do jogo. Então, se você quiser tirar dinheiro para pagar as coisas dentro do metaverso, você vai ter que ir num banco 24 horas. Então, uma ótima forma de conseguir PR, né, ou seja, relações públicas, mídia espontânea, e falar com a geração Z, falar com as pessoas que estão dentro desse metaverso, né? E ela está realmente dentro desse ambiente de simulação, fazendo todos os procedimentos que ela precisa fazer para segurança de trabalho, ou basicamente aprendendo como é a rotina de um depósito, a rotina de alguma coisa específica. Aí pode ser da parte de eletricidade, parte submarina, parte de incêndio, qualquer coisa. Então, imaginem aqui o quanto as empresas podem economizar fazendo esses treinamentos, né? E se aproveitar de uma coisa biológica nossa, que o nosso cérebro é burro. Ou seja, ele não consegue saber muito bem a diferença entre o virtual e o real. Então, se você faz um treinamento real, você aumenta a retenção de conhecimento, um treinamento virtual, né, em até 350% se comparado com o EAD tradicional, né? Então, essa é uma solução que as empresas têm usado bastante para baratear os seus custos, para conseguir padronizar e para conseguir levar esses treinamentos para vários lugares do Brasil ao mesmo tempo e principalmente sem colocar os funcionários em risco, né?
Você não vai precisar colocar alguém para fazer um procedimento que tem risco real, se ele pode treinar várias vezes no ambiente virtual. Bom, aí a gente tem uma outra parte aqui, que é a parte de turismos e eventos. Eventos, eu acho que a gente já mostrou na prática aqui como a gente pode fazer um evento no metaverso. É bem diferente de uma reunião no Zoom, né? Vocês têm a possibilidade aqui de interagir melhor, de simular, de conhecer também um pouco melhor a empresa através de todos esses banners que tem, e depois a gente pode bater um papo lá no nosso lounge, né? Então, é realmente uma experiência diferente para palestra, para evento, para stand, que a gente consegue fazer. E a gente pode tentar também fazer coisas diferentes, né? Para essa parte de eventos, shows, etc. Esse aqui foi um show do Justin Bieber que aconteceu. Também eu vou tirar o som aqui, talvez tenha gente que não goste, mas aqui tá ele todo paramentado, né, com as roupas com os sensores, e aqui tá ele no metaverso fazendo show para várias pessoas ao mesmo tempo. Então já é possível fazer isso, e é uma forma diferente aí de você levar o artista para vários lugares, ou ser uma forma diferenciada aí de entretenimento. E por que não, né, você construir, assim como a gente construiu esse evento aqui, que vocês estão, né, da EHS, a gente poderia ter construído um lounge numa cobertura no Rio de Janeiro. Olha só, tô aqui a paisana, né, tá muito mais quente aí, brincadeiras à parte do que tá aqui, e a gente poderia estar aqui bebendo uma cerveja virtual, cada um das suas casas, né, conversando, bebendo, e a gente está num terraço no Rio de Janeiro. Então, tem muitas coisas que a gente consegue fazer e que são diferentes só das reuniões por Zoom, que ninguém mais aguenta, né, todo mundo saco cheio, a gente consegue fazer experiências muito divertidas, ainda mais quando se usa o óculos de realidade virtual, né, que a gente tem uma possibilidade de imersão muito maior. Bom, aí para a área de moda e influenciadores virtuais, né, o que a gente poderia pensar? Primeira coisa que eu já trouxe para a gente é um vídeo de uma semana de moda que aconteceu dentro do metaverso. Então, isso é uma aplicação que a gente consegue ter sem precisar ir muito além, né? Olha só como é legal a gente poder vestir os nossos avatares com os nossos estilos, com as roupas que a gente quer, e abre um espaço para o digital, que a gente chama aí, né? Ou seja, eu posso comprar um item digital para o meu avatar e ganhar direito a usar isso no mundo físico também, né? A Reserva, que é uma loja de roupa e de calçados aqui, é do Brasil, né? Mas surgiu no Rio de Janeiro, fez isso muito bem com uma coleção desse tipo de item, né? Então, abre a possibilidade de você colocar a moda muito mais imersa em vários outros lugares e de várias formas, fazendo esse blend entre o digital e o físico, né? Tem muita gente ganhando dinheiro, fazendo inclusive roupas digitais, roupas para avatares, já tem todo um mercado acontecendo dessa maneira. E a outra forma também que vocês talvez já tenham visto são os influenciadores digitais, né? Então, quando a gente fala aqui, não sei se vocês vão reconhecer quem é essa moça, mas é a Lu, do Magalu. Ela é a maior influenciadora virtual do mundo, tem mais de 53 milhões aí de seguidores nas redes sociais somadas, e várias outras pessoas acabaram fazendo os seus influenciadores virtuais, por exemplo, a Adriane Galisteu, que fez junto com o mercado Bitcoin desde outubro, se eu não me engano, e tem várias vantagens em você fazer os influenciadores virtuais, né? Eles não se cansam, eles podem estar presentes a vários eventos. Então, o Ricardo aqui, por exemplo, podia estar dando essa palestra agora e podia estar em outro lugar trabalhando, fazendo fotos, fazendo um monte de coisa. O Ricardo virtual poderia estar fazendo isso, inclusive se fosse controlado por uma inteligência artificial. Então, você tem a possibilidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Esse Ricardo aqui, né, que é o que está dando joinha para vocês, pode ter uma personalidade mais descontraída e se vestir diferente do Ricardo da vida real, ou seja, falar com um público diferente. Então, tem várias coisas legais que a gente consegue fazer aí com influenciadores virtuais. E agora vocês devem ter visto, né, o ChatGPT e um monte de ferramentas surgindo de inteligência artificial. Eu acho que vai ser uma grande tendência para os próximos anos a gente ter esse tipo de abordagem. E aí, se vocês já quiserem anotar para fazer avatares, né, que não vão ficar tão perfeitos quanto a Lu da Magalu, mas vão ficar parecidos aqui
com o meu, né? Por exemplo, vocês talvez não me conheçam na vida real, mas eu acabei subindo aqui uma imagem. Meu avatar está bem parecido comigo, está mais magro e mais jovem, claro, mas tá bem parecido comigo. E vocês podem, através desse serviço aqui, criar um avatar, seja subindo imagens ou escolhendo uma série de opções. E o legal do Ready Player Me é que eles se integram com uma série de metaversos, né? Então você pode usar o seu metaverso, o seu avatar, em vários lugares que vocês forem entrar daqui para frente. Então esse meu avatar aqui, ele serve para pelo menos outros 4, 5 metaversos que eu frequento. Então é muito legal o Ready Player Me por causa disso, e eu consigo trocar de roupa, consigo ter 2, 3 avatares também. Então fica a dica aqui se vocês quiserem experimentar o metaverso com avatares mais bem feitos ou mais com a cara de vocês. Deixa eu dar uma paradinha aqui para ver a pergunta da Letícia. Então, Letícia, como o metaverso afeta a ética e psicologia humana? Como no GTA, o jogo é um universo de possibilidades. A liberdade pode afetar a questão da psicologia humana em questão de ética e moralidade. Letícia, eu não tenho dúvida nenhuma que o metaverso ele é uma ferramenta muito poderosa, como qualquer ferramenta tecnológica e com bastante acesso, né, que as pessoas têm acesso e com muita gente, tem riscos envolvidos, né? Então, assim como a internet ela é ótima, mas tem várias coisas ruins que acontecem na internet, assim como a energia atômica, né, foi fundamental para a gente dar um salto tecnológico e conseguir energia muito mais barata, muito mais limpa do que várias outras opções. Também foi responsável por desastres terríveis quando a gente fala ou de acidentes ou usados em guerra, né? Então, cabe muito mais aí a sociedade como um todo, né, que primeiro fiscalize e que evolua como sociedade ao ponto de não permitir que certas coisas aconteçam, né? Mas certamente tem um risco envolvido, como qualquer tecnologia nova que surge, né? Então a gente tem que ficar atento, sim. Bom, então a gente já está chegando aqui no finalzinho, e esse daqui é um dos cases que eu mais gosto, que eu acho que tem uma das melhores aplicabilidades, que é o mercado imobiliário e de arquitetura. Então, vamos imaginar que vocês são donos de uma construtora ou de uma imobiliária ou de uma associação de corretores, e vocês têm o hábito de transformar esses imóveis, esses prédios, em prédios do metaverso. Então, se a gente pensar na história imobiliária e começou com uma descrição no jornal, no classificado, depois de foto, fotos de boa qualidade, depois vídeo 360, depois tour virtual, o próximo item, na minha opinião, acaba sendo o metaverso, né? Ou seja, hoje a gente já tem capacidade de, através de fotos, plantas baixas, maquetes, coisas que já são feitas pelas construtoras, a gente consegue simular com perfeição absurda todo um prédio, um bairro e um apartamento, possibilitando que as pessoas visitem isso junto com os corretores, ou sozinhas, ou com a família, e tem uma réplica muito parecida ali com o que é o apartamento na vida real, e pode ser o prédio também, pode ser um monte de coisa. Como a gente está fazendo aqui, né, a gente pode fazer a visita em conjunto. Então, o meu avatar aqui é o avatar do corretor, e vocês poderiam me acompanhar a visita normalmente. E o mais legal aqui, pessoal, é que eu consigo também customizar o meu apartamento dependendo do visitante. Então, eu posso fazer a versão de 2 quartos, a versão de 3 quartos, da cobertura, e eu posso, seja em tempo real ou com antecedência, mexer na configuração do apartamento em tempo real junto com o cliente. Posso mudar o piso, eu posso mudar a decoração, eu posso fazer com que o cliente tenha a opção de fazer isso em tempo real. Então, isso daí aumenta muito a visualização que o cliente possa ter do apartamento, aumenta a taxa de conversão dos corretores e facilita também, né, que a pessoa não precisa ir até o local, pelo menos não na primeira visita. Eu acho que ninguém é doido ainda de comprar apartamento só pelo metaverso. Na verdade, pode acontecer, mas eu acho que é uma boa ferramenta complementar para que a pessoa pelo menos tire as dúvidas, se sinta no apartamento, no imóvel inicialmente, e depois possa fazer a última visita antes de fazer a compra, né?
Isso é muito bom também para os profissionais de decoração e para os arquitetos, porque eles ganham uma possibilidade incrível de poder criar, de poder ficar livre e de compartilhar essas criações com seus clientes, diminuindo assim o custo e melhorando a qualidade do trabalho, a satisfação de todo mundo envolvido, né? E aí, quando a gente fala de saúde e mercado fitness, tem muita coisa legal aqui. Eu também não vou falar especificamente de medicina, que acaba sendo algo muito específico, mas vocês podem depois procurar no YouTube. Tem várias coisas muito doidas, tá, pessoal? Tipo, planejamento de cirurgia, o cara fazendo uma cirurgia lá do Alasca aqui, através do 5G e dos robôs que fazem essas microcirurgias, hologramas para o médico auxiliar que está 5 mil quilômetros de distância ajudar e fazer a cirurgia e o planejamento da cirurgia, o treinamento com as pessoas. Tem alguns hospitais aqui no Brasil que já estão fazendo isso. Mas eu vou focar no que tende a ser mais comum aqui da nossa realidade. Primeiro são os aplicativos do mercado fitness. Eu vou colocar só um aqui de realidade aumentada. Eu acho que seria muito legal da gente conseguir fazer. Então, imagina se você estivesse malhando, pode ser em casa ou na academia, e só com óculos você pudesse ter acesso a todas essas opções. Então, deixa eu sair daqui da frente para vocês terem uma vista melhor. Mas imagina que você está com óculos e a mão, na verdade, o óculos consegue ler também a sua mão, sem luva, sem nada. Então, basicamente, você é como se você estivesse apertando as coisas no ar e ele já consegue reconhecer. Então, você mostra qual é o exercício que você quer fazer e ele conta as repetições, ele vê a sua frequência cardíaca. Então, isso é o que a gente chama de realidade aumentada, né? Ou seja, ele pega a realidade que já existe e coloca uma camada extra que te ajuda a ter mais informações ou se manter mais motivado ou com mais informações do que você precisa fazer. Então, esse é um dos exemplos que a gente consegue fazer em termos de aplicativo e dá para malhar em conjunto. Então, é só uma das coisas que já podem ser feitas. E esse daqui eu achei muito legal. Eu tenho certeza que vocês gostam e sabem da importância das soft skills que a gente tem hoje no mercado. E esse daqui foi um aplicativo que ele é feito para te ajudar a falar em público melhor. Então, uma condição de saúde, né, psicológica e de melhoria das soft skills. Então, tem muita gente que morre de medo, né, de falar em público. E uma das maneiras que a gente tem justamente de superarmos os nossos medos é ser exposto a eles preferencialmente sem risco, né? Então, quando você está nesse tipo de aplicativo, você coloca o seu óculos de realidade virtual e, para todos os efeitos, você está numa plateia com todo mundo te olhando e você vai basicamente testando e treinando a sua habilidade de falar em público. E o mais legal é que a inteligência artificial, ela te corrige aqui em tempo real. Ou seja, ela mostra o que você devia estar fazendo, ou seja, olhar para mais de uma pessoa. Tem várias técnicas, né, de oratória, de apresentação em público, que esse tipo de aplicativo ele te ajuda a fazer, né, que é o Virtual Speech. Então, dá para imaginar, né, várias pessoas fazendo esse treinamento, um profissional programando isso e acabando despachando esse óculos, né, para uma série de localidades no Brasil. Então, é uma forma que você tem de fazer justamente como é que eu vou falar? De você conseguir exportar isso para vários locais ao mesmo tempo, né? Um ganho de escala. Era essa palavra que eu queria usar, basicamente. E aí, na área de recursos humanos, né, a gente acabou falando de muitas coisas que servem para a área de recursos humanos, mas eu gosto muito das plataformas que servem como escritórios virtuais, né? Essa que a gente está usando é uma, mas essa é muito legalzinha que eu estou mostrando aqui, que se chama Gather. Várias empresas fizeram esse tipo de... Só vou pedir para quem tiver com o microfone desmutado e mutar. Então, essa é uma plataforma que simula um escritório virtual e você pode tanto trabalhar daqui, né? Essa é uma outra forma dos colaboradores trabalharem, como você pode fazer várias ações de team building
por dentro aqui, né? Parece que é meio bobinho e tal, mas as pessoas se divertem horrores. E não precisa ser só essa ferramenta, até várias outras. Isso aqui foi só um exemplo do que a gente pode fazer no metaverso. Então, tem uma dinâmica de caça ao tesouro, tem uma dinâmica de contar história, tem muitas coisas bacanas aqui que a gente pode falar quando a gente pensa em RH. E quando a gente fala de treinamentos, né, eu mostrei também várias possibilidades, né, de treinamentos aqui, mas essas são coisas que eu acho muito legais, que são as salas imersivas que eu chamo, né? Ou seja, por que a gente, por exemplo, vai falar da Grécia Antiga só com PPT, se a gente pode chamar todos os alunos para estarem numa simulação da Grécia Antiga ou no período dos dinossauros e a gente vivenciar experiências juntos. Então, isso é uma coisa que está bastante em alta no metaverso, a gente já fez alguns projetos assim, e a ideia é fazer mais ou menos como a gente está fazendo aqui. Ao invés de ter só um PPT com o professor falando, que foi uma das experiências que é possível, a gente poderia customizar todo esse espaço aqui, uma aula temática sobre a Grécia, e cada uma dessas imagens e desses vídeos serem coisas para o treinamento. A gente podia passear, dar uma volta, seja com um instrutor falando com vocês em tempo real, ou então com uma sala de autoaprendizagem, que a gente chama, né? Ou seja, a pessoa entra e tem todo um caminho ali para ela consumir as informações em forma de vídeo, em forma de links externos, dentro dessa plataforma aqui ou de outra similar. Então, tem muita coisa bacana que a gente consegue fazer também usando o metaverso, lembrando que dá para a gente fazer esse aprendizado com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, né? Como a gente está aqui, somos 15 pessoas só nessa sala, fora quem está escutando a gente pelo YouTube. Então, aprender em grupo fica muito mais divertido sempre. Então, pessoal, já chegando aqui no finalzinho da nossa apresentação e depois a gente começa a responder as perguntas. Aqui são algumas das carreiras que acabam ficando em alta quando a gente fala de metaverso. Então, claro, né, profissional de tecnologia e programação precisa muito. Gerente de projeto para entender o que dá para fazer e alinhar as expectativas entre clientes e os produtores. Pessoal de marketing, né, mais cedo eu mostrei, por exemplo, como a gente consegue inserir a nossa marca dentro de um metaverso através do Posto Ipiranga. A gente tem o pessoal de direito, né? Como é que vão ser os contratos, a propriedade intelectual, os casos de assédio, quem estava perguntando sobre os riscos do metaverso, né? Os crimes aqui dentro. Profissionais de modelagem 3D, vocês não imaginam o trabalho que deu modelar e fazer todo esse ambiente aqui do jeitinho que a HS queria. Então, foi o trabalho de uma equipe muito competente de profissionais que fizeram um ambiente super agradável para que a gente pudesse aqui ter a melhor experiência possível. Tem o pessoal de finanças, investimento, né, que faz sentido entender como esse novo modelo vai funcionar. E o pessoal de moda, né, fazendo todas essas artes que vão ser usadas pelos avatares ou por esses itens híbridos, né, que podem servir tanto digitalmente quanto fisicamente, e os profissionais de arquitetura e decoração. Tem muitos outros que eu deixei de fora, mas esses aqui certamente foram os principais. E aí, pessoal, antes de falar aqui das minhas dicas finais, né, para o projeto do metaverso, eu vou pedir licença aqui para o meu avatar, Ricardo. Só um minutinho. Só ver se deu certo. Ah, deu certo. Então, esse daqui sou eu. Deixa eu tirar aqui o meu avatar. Então, estou aqui do meu quarto, que agora é meu escritório, dando essa aula para vocês. Foi um prazer. E eu queria dar agora minhas dicas finais também, né, para o projeto do metaverso, né? O que a gente tem que fazer? Acho que a primeira coisa é experimentação. Então, vocês já estão na frente de muita gente, né? Ou seja, vocês já experimentaram o metaverso aqui, vocês já estão aqui dentro, já viram como viram que dá para a gente fazer uma brincadeira com o avatar, viram que se quiser fazer uma coisa mais tradicional, como a parte de vídeo, também a gente vai estar por aqui, então é possível fazer. Tem muita gente que se junta, por exemplo, para ver jogo de futebol,
aqui dentro do metaverso, com esse telão. Então, tem muitas coisas que, a partir do momento que a gente começa a frequentar, a gente começa a ter ideias e a implementar. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é começar pequeno, né? Hoje, a gente tem várias plataformas que permitem começar com valor muito baixo, pegar templates prontos e tal. Então, começa com um projeto dentro da empresa de vocês, faz alguma coisa menor e ver que bicho que dá. O importante é sair da inércia. E o terceiro, claro, né, que vai parecer puxar a sardinha, mas eu juro que não é. Quando eu estava começando no metaverso, eu tive bons mentores que me ajudaram bastante também a conseguir acelerar, né, o meu processo de aprendizagem, de mudança de carreira, basicamente, né? Que é uma carreira que não existia antes, então estava todo mundo aprendendo, mas tinham pessoas com 1 ou 2 anos a mais de experiência do que eu. Então foi muito importante também contar com a ajuda dessas pessoas e contar com empresas específicas também para ajudar no planejamento, principalmente dos primeiros projetos, né? Para ver o que dá para fazer, planejar juntos, aí diminui bastante a chance de ter algum tipo de problema. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer muito a presença de cada um de vocês. Espero que tenha sido uma experiência que vocês tenham curtido. Deixa eu aproveitar agora aqui, então, para ver as perguntas. E, Carvalho, Evelyn, se vocês quiserem aí e tiverem algumas perguntas também que vieram lá do YouTube, me deem uma ajudinha agora que a gente aproveita para responder tudo. Oi, Ricardo. A gente já acabou colocando todas aqui no chat que foram chegando, então já estão aqui já. O João, queria agradecer o trabalho do João, que está no nosso time de suporte aqui, já trouxe tudo para cá. Obrigado, João. Então, eu vou começar aqui pelo o João, né, que colocou aqui para a gente, né? Então, pergunta para o Ricardo. Se podemos usar nos treinamentos e a sensação será a mesma de um treinamento presencial? Possível? Sim. Exatamente a mesma é complicado, porque ainda faltam os sensores para toque, cheiro, etc. Mas se você já usou um dispositivo de realidade virtual, de realidade aumentada, é impressionante, né? Depois procura no YouTube vídeo chamado Realidade Aumentada Fail, ou Realidade Virtual Fail. São várias pessoas caindo no chão, literalmente, porque elas acreditam tanto que aquilo ali é real, que elas não conseguem mais diferenciar ou têm a sensação que estão caindo, que estão, ou se esquecem de onde elas estão. Então, quando a gente fala de treinamento, né, tem os treinamentos que são imersivos, mas sem os dispositivos, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, a gente poderia estar, por exemplo, dentro de Marte, agora, de uma simulação de Marte, do planeta vermelho, e eu dando uma aula para vocês de como vai ser a colonização, o que o Elon Musk falou, etc. Então, essa é uma aula diferente, que prende a atenção das pessoas, mas ela não é tão imersiva do ponto de vista de realidade. Quando a gente fala de treinamentos técnicos, né, como de segurança do trabalho, ou alguma coisa relacionada à saúde, aí é um nível de imersão tão grande que o cérebro nem mesmo consegue diferenciar. Então, para o cérebro é como se a gente estivesse treinando no modelo real mesmo, né? Foi o que eu mostrei para vocês ali naquele vídeo, que você coloca o óculos, tem lá o aplicativo, e é realmente como se você estivesse parafusando alguma coisa, ou cortando os fios, ou encaixando, ou falando com uma audiência. O nível de imersão ele é gigantesco, assim, né? E tende a ser cada vez maior. Pergunta da Bárbara, vamos lá. Existe a possibilidade de aderir a uma audiência judicial ou até uma cirurgia pelo metaverso? Sim. A parte da cirurgia tem vários médicos hoje em dia, né, que eles já planejam as cirurgias usando modelos virtuais. Várias faculdades fazem um treinamento dos seus alunos, dos seus residentes usando realidade aumentada, realidade virtual. E tem várias cirurgias que são feitas à distância por robôs, né, que captam o que o médico à distância está fazendo através do 5G e de instrumentos de alta precisão. Então já é possível, sim, já tem hospitais de ponta utilizando esse tipo de tecnologia. Evelyn, você está aqui? Não, não está. Senão eu ia pedir para a Evelyn... então tá bom. Senão eu ia pedir para a Evelyn falar um pouco sobre audiência judicial. A gente já tem várias audiências usando a internet, né, e a teleaudiência. Inclusive, a Evelyn foi responsável por um dos projetos mais inovadores nessa área, por isso que eu pedi para ela falar. Então, se basicamente a gente pode fazer à distância, não teria problema nenhum a gente fazer
pelo metaverso. É só questão de popularização da tecnologia. Já tiveram algumas audiências que foram feitas, inclusive, mas é só, basicamente, popularizar a tecnologia e os primeiros fazerem esses experimentos, né? Fora isso, não tem problema nenhum, já está coberto aí dentro do que a lei diz hoje. Oi, Ricardo. Vamos lá, Muriel. Oi, Evelyn. Oi, pessoal, tudo bem? Então, só dando uma reforçada, realmente a gente tem muitas experiências do metaverso, né? Dentro delas, o judiciário já tem acolhido com muito carinho realmente o metaverso, porque ou a gente avança ou a gente vai ficar para trás, a comparação de outros países. E, na verdade, eu fui a fundadora de um dos projetos do Tribunal de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça. Eu fui a CEO da primeira startup do tribunal e isso foi muito importante para que a gente dê esse start dentro do tribunal, para que as pessoas de fato acolham que ou a gente inova, ou a gente apresenta inovação, ou de fato a gente vai ficar para trás, né? Em comparação. O intuito de tudo isso é que a gente atenda a população. Então, se o judiciário tem acolhido muito e já tem havido as primeiras experiências no metaverso com audiências virtuais, né? Audiências não somente digitais, mas também dentro do metaverso. Então, a gente já tem feito grandes avanços quanto a essa ferramenta. Legal, Evelyn. Obrigado. Vamos continuar aqui. Muriel mandou mais uma pergunta. Com tantas obras de ficção falando de realidades onde as máquinas dominaram as pessoas, qual é a chance de algo assim acontecer com o metaverso? Sabendo que assim que virá acessível para as empresas, darem aos trabalhadores do metaverso essa dominação, tem a possibilidade de existir. Muriel, sempre tem a possibilidade de existir tudo. É uma das preocupações, inclusive, do Elon Musk, com o poder e a ética, né, que a gente vai ter com relação a inteligências artificiais, metaversos, etc. Mas é o tipo da preocupação que eu acho que para a gente não tem muito por que ter, porque vai acontecer. Né? Ninguém vai abrir mão das facilidades tecnológicas e das coisas de bom, né, que o metaverso pode trazer, que os auxílios, né, que a inteligência artificial vai trazer para a produtividade, para a vida das pessoas, só por esse medo. É claro que a gente tem que pressionar e tem que estar sempre atento e vigilante para que tenham mecanismos da humanidade se defender desse tipo de coisa. Tem várias mentes brilhantes que estão pensando sobre isso. Risco sempre tem, mas eu diria que ele é remoto e não perderia o meu sono com isso, porque é uma coisa que vai acontecer, o que a gente tem que fazer é aproveitar a corrente, né? E se posicionar, seja como empresários ou como gestores ou profissionais. Uma outra pergunta aqui do suporte que o João mandou. Você acha que as pessoas no futuro terão 2 personagens no sentido psicológico e de compra? O que eu uso no metaverso como experiência? Eu acho que sim. É uma tendência das pessoas serem mais fluidas, né? A gente está reparando isso de uma forma geral nas próprias identificações, né, das pessoas. E se a gente parar para pensar, nós acabamos sendo diferentes também, dependendo do local que nós estamos, né? É claro que o ideal acaba sendo que a gente consiga ter liberdade para ser quem a gente é, qualquer lugar, mas ainda tem muitos ambientes que a gente tem que assumir uma postura diferente, até mesmo nos metaversos. Então você pode ter uma experiência, inclusive com música, com vídeo, aquela experiência que o cliente entra e quer muito comprar. E aí, o que a gente consegue fazer, por exemplo, é pegar através de fotos ou através da planta baixa aí da sua loja e fazer uma versão digital exatamente igual ou fazer um pouco diferente, aproveitando alguma temática do metaverso. E aí, como é que funcionaria, né? A pessoa entra normalmente na loja, como vocês fizeram por aqui, vai passeando, vai vendo, e o que gostar, a pessoa pode clicar, e quando ela clicar, ela coloca num carrinho, e aí funciona como e-commerce normal. Né? Pode ser tanto no celular, através de um QR Code que você aponta, ou através desse próprio metaverso, que você clica num link e você é levado para comprar em outro lugar. Então a gente tem brincado que é como se fosse um site verso, né? É um lugar que você tem as apresentações, você tem os produtos, etc. E você clica normalmente e é levado para comprar. É a experiência agora, né? Talvez no futuro você realmente seja só encostar o celular, ou então seja só encostar a sua pulseira, e você já faz a compra direto, como já é possível em algumas maneiras. Vamos lá, Muriel, mais uma pergunta aqui.
Em livros, há o termo de escritores fantasmas, que são pessoas que escrevem, mas pegam nomes falsos para não serem conhecidos como metaverso, a possibilidade disso acontecer com outras profissões. Não, com certeza, né? Tem os ghostwriters, né, como você falou, vários livros hoje em dia, inclusive, são feitos dessa maneira. O profissional escreve literalmente, quem vai escrever o livro, entre aspas, né, dita ou fala sobre, ou muitas vezes o próprio escritor faz da cabeça dele e alguma outra pessoa só pega isso, né? Quando a gente fala de metaverso, desse mundo, a gente tem, como é que eu vou falar, mais incentivos para que as pessoas possam ser anônimas se elas quiserem, né? Então pode sim ter essa possibilidade de você ter espaços, de ter serviços, de ter profissionais que acabam vendendo os serviços deles para outras pessoas. E te convido a pensar sobre os influenciadores digitais, né? Pode criar um influenciador digital e alugar essa máquina, entre aspas, esse influenciador para ser o garoto propaganda de várias empresas ao mesmo tempo, mas você é o dono dele, né? Tem os direitos autorais. Então, é uma loucura. Helenice agradeceu. Pessoal, se vocês não tiverem mais perguntas agora, eu vou chamar aqui o Fernando ou a Evelyn para fazerem o encerramento do evento. Obrigado aí pela presença, vocês foram uma audiência incrível. Mesmo no metaverso, eu senti vocês pertinho, espero que vocês tenham curtido. E as minhas redes sociais também estão abertas, é só procurar, né? Ricardo Marcilli, e procurem também o pessoal do AHS, tá bom? Ricardo Marcelo, por favor, pessoal, salva de palmas aí para o Ricardo. E a apresentação incrível, que legal, muito interessante, muito conhecimento. Obrigado mesmo. Bom, gente, queria agradecer a presença de todos vocês. Nós temos aqui, inclusive, CEOs de empresas que estão aqui com a gente hoje, então eu queria agradecer a presença de todos vocês em nome da EHS. Queria pedir para cada um de vocês entrar em contato com o Luciano, com o time da EHS e ver como que você pode aplicar o metaverso na sua empresa. Tem muita coisa que dá para fazer, o Ricardo trouxe hoje aqui uma série de exemplos. Então, como que o metaverso pode ser usado na sua empresa? O time do Luciano e o time da EHS está preparado para atender vocês, para criar esses ambientes, né, em parceria. Então, procurem a EHS para a criação desses ambientes e dessas ações no metaverso. E por último, e não menos importante, vão lá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, o primeiro post que tem lá, comentem lá, que quem comentar vai estar participando de um sorteio de uma camiseta. Então, como eu falei aqui no início, é uma camiseta muito legal, ela tem um pano que foi produzido na África e ela foi montada aqui no Brasil, então tem toda uma história por trás, não é uma camiseta qualquer, então vale a pena mesmo. Então, universidade.ehs. Oi, pessoal, tudo bem? Obrigado. Aqui é o Luciano, quero agradecer a presença de todos, agradecer a participação do pessoal que está morando fora do Brasil, também está participando aqui, pessoal de Minas Gerais, do Amazonas, do Campo. Então, tivemos bastante gente aí, bastante interesse profissional de pessoas de outras áreas, e isso incentiva bastante a gente a fazer eventos como esse e trazer profissionais competentes como o Ricardo para poder explicar um pouquinho sobre esse universo, né? Obrigado, Fernando, obrigado, Evelyn, obrigado, Ricardo, ao nosso time de marketing aqui da EHS, e assim, mais importante, a presença de todos aqui, fazendo essa participação, perguntas, interagindo no que necessário. Eu costumo dizer que você ser um bom profissional é uma questão bastante delicada, assim, você sempre imagina que você está fazendo o seu melhor trabalho e as pessoas talvez o reconheçam, né? Mas o que é importante é que quando a gente fala de inovação e a gente traz inovação para a nossa empresa, aí sim a gente realmente mostra o nosso potencial e o diferencial como profissionais dentro das nossas corporações. Parabéns, Luciano, por proporcionar para nós uma oportunidade muito boa.
grupo de WhatsApp de vocês. Eu queria fazer parte porque eu estou fazendo uma pesquisa na universidade a respeito do direito e do metaverso. Talvez eu quisesse trocar uma ideia de pesquisa com o Ricardo sobre quais as fontes que ele está bebendo e tal, para poder enriquecer o meu trabalho.